Eu quero te cumprimentar com a graça e a paz do Senhor Jesus. Paz que, segundo a Bíblia, excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. É essa paz que eu desejo a você, mesmo em meio a essas crises que nós estamos enfrentando. Eu creio nessa paz do Senhor Jesus, porque Ele disse que a paz que Ele dá não é igual a que o mundo dá. Então, receba, em nome de Jesus. Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida, mas antes, eu gostaria de pedir a sua colaboração. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificações de mensagens que vão abençoar e edificar a sua vida. Ao término desse vídeo, se você quiser curtir e compartilhar para que outras pessoas também sejam alcançadas, em nome de Jesus. A mensagem que eu quero entregar nessa manhã, eu quero usar como texto base. João, capítulo 4. Versículo 23 e 24. Eu quero usar a afirmação de Jesus nesse diálogo dele com a mulher samaritana. Eu quero falar sobre um assunto muito importante, muito falado, pouco entendido, que é acerca da adoração. Muitas pessoas comentando e postando: que saudade de adorar o Senhor na igreja, que saudade de louvar o Senhor, de adoração. Irmãos, uma coisa que nós precisamos entender, e eu quero ler o texto que diz o seguinte: Jesus dizendo: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Versículo 24 ele diz o seguinte: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, um erro muito grande da nossa parte é entender e achar que a adoração ela se resume somente em música, em confundir a musicalidade achando que a adoração ela é somente isso. No louvor, isso faz parte da adoração de um cristão, de um servo de Deus. Mas a adoração ela é muito mais ampla do que isso. E no contexto bíblico ela é muito mais extensa. Se você olhar desde o Antigo Testamento, nós temos relato de adoração. E segundo a Bíblia, os pioneiros disso foram Caim e Abel. Se você olhar lá, eles traziam oferta ao Senhor como uma espécie de culto domiciliar, como nós chamamos aqui na Igreja de Nazareno, culto doméstico. Olhamos também e vemos que em Gênesis, no capítulo 18, no verso 2, a Bíblia diz que Abraão, vendo 3 homens em pé diante dele, ele correu e prostrou-se com o rosto em terra numa espécie de adoração, de reverência, de respeito, de reconhecimento. Nós temos também em Mateus, no capítulo 2, no versículo 2, a Bíblia vai dizer que os sábios vieram com a intenção de adorar o Rei dos Judeus. Eles vieram na intenção de adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Cristo Jesus. E nesse texto que nós acabamos de ler aqui, Jesus também fala acerca da adoração. E ele vai dizer o seguinte: que a adoração, ó Deus, que o Pai procura, os verdadeiros adoradores, são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele diz: Deus é espírito, e é necessário que nós o adoremos assim. Uma coisa que nós precisamos entender, acima dessa afirmação que Jesus faz: se Deus é espírito, isso significa que ele não está limitado a paredes. Ou seja, se ele é espírito, ele está em todos os lugares. E é isso que eu quero te lembrar nesta manhã, que eu e você podemos sim continuar adorando ao Senhor, independente da gente não poder se reunir por um determinado tempo lá na igreja local, no templo. Mas Deus é espírito, Ele está te vendo, Ele continua ouvindo as suas orações, Ele continua escutando os seus clamores, os seus louvores. Sim, em nome de Jesus, não pare de adorar, não pare de engrandecer o nome do Senhor. Algo que, como a gente viu aqui, essa questão da adoração, ela é algo assim muito amplo. Mas uma das palavras, um dos conceitos assim que tem mais a ver com o nosso contexto é a questão de serviço. Da gente adorar o Senhor como se fosse levar uma vida de adoração, um serviço contínuo a Deus. Eu gosto dessa palavra, servos, de sermos servos do Senhor, aonde quer que nós estejamos. Nós precisamos ser servos. Eu preciso ser servo no meu serviço, eu preciso ser servo na escola, onde quer que eu esteja e você esteja. Nós precisamos ser servo. E ele diz na afirmação o seguinte, que tem que ser em espírito e em verdade. Se ele está dizendo que tem que ser em verdade, significa que existem falsas adorações. Eu quero te lembrar uma coisa.
O Pai conhece a intenção do meu coração e do seu coração. Ele procura pessoas que o adorem, que a motivação do nosso coração seja de adorar o Senhor quando ninguém está vendo, no nosso quarto, na nossa casa, em todos os lugares. É esses que o Pai se agrada, pessoas que o adoram, não a fim de ser visto por outras pessoas, mas em todo o tempo, com uma vida, como um estilo de vida de adoração, o tempo todo. Esse é o desafio para mim e para a sua vida, ser servo de Deus o tempo todo. Portanto, meu irmão, a mensagem que eu quero deixar para você, em nome de Jesus, mesmo em meio a essas tempestades, não deixe de adorar o Senhor, não deixe de ler a Bíblia e falar com o Senhor, não deixe de orar, não deixe de buscar a presença dEle, e que quando essa fase passar, nós possamos sim nos reunir novamente como o corpo de Cristo, como a igreja invisível do Senhor que vai subir em nome de Jesus e nos alegrarmos. Mas então, meu irmão, se de repente você está desanimado, você não tem conseguido adorar o Senhor aí, procure alguém que você possa conversar, que você possa tomar conselho, e em nome de Jesus, vamos permanecer juntos, firmes, adorando ao nosso Deus. Amém? Eu quero fazer uma oração nessa manhã em nome de Jesus. Fecha teus olhos e confirme comigo nessa oração, independente do lugar onde você esteja neste momento. Eu quero que você ore comigo, em nome de Jesus. Amado Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado porque, mesmo em meio a essas tribulações, o Senhor nos promete uma paz que excede todo entendimento. Ó Deus, eu desejo, ó Pai, para todas essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que eles possam receber dessa paz do Senhor, Pai, em nome de Jesus. E, Pai, assim como Jesus nos ensinou que o Senhor é Espírito e que o Senhor está em todos os lugares, que nós temos que adorá-lo em todos os lugares, ó Pai. Que eu e meus irmãos entendamos isso, ó Pai. Que a adoração, ela não se limita somente no templo, entre paredes, mas que o Senhor está em todos os lugares e que o Senhor recebe tudo que nós fazemos de bom grado ao Senhor, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, ajude os meus irmãos que talvez estejam desanimados, estejam cansados, estejam tristes, abatidos. Em nome de Jesus, que seja um tempo de restauração, Pai, que seja um tempo de fortalecimento e que mediante essa oração o Teu Espírito Santo possa visitar cada lar, cada família aqui representada, Pai. E que todos, em nome de Jesus, sejam, ó Pai, abençoados, ó Pai. Que todos sejam, ó Deus, alcançados pelo Teu poder, e que esse espírito de adoração possa queimar em nosso coração o tempo todo, Pai, sendo servo do Senhor, onde quer que nós estejamos, ó Pai. Isso é o que nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus.